Graça e paz para todos os irmãos que estão em Cristo, que crê no Evangelho de Cristo, pregado por Paulo. Graça e paz para todos. Meus irmãos, estou aqui para fazer mais um vídeo nesta noite, trazendo sempre um assunto para reflexão, meditação dos nossos irmãos, que nós temos que meditar na Bíblia, certo? Ler e meditar. Não só é ler e pronto, e falar, ou falar porque alguém fala. Nós aprendemos e nós examinamos também, devemos examinar. Ninguém é dono da verdade. Não pense que todos os pregadores, todos que estão sendo ministros do Evangelho da Graça é conhecedor de toda a verdade. Não. Estamos cada dia procurando aperfeiçoar e procurando entrar pelas veredas da verdade da palavra. A palavra ela está escrita, ela está mostrando algo e muitas vezes é lido e de princípio se compreende de um jeito, mas ao examinar, às vezes vê que não é. Inclusive, vocês têm visto, eles sempre, esses ministros da graça, eles sempre dizem que estão procurando cada vez mais aperfeiçoar a mensagem e vai descobrindo aquilo que estava oculto. Porque, meus queridos, é muita coisa que foi oculta. E muitas coisas ficou gravada na mente das pessoas. E por ter ficado gravado na mente das pessoas, mesmo ainda se falando em graça, às vezes ainda existe um pouquinho de inocência. Eles não estão pregando assim, às vezes não fala errado porque às vezes querem falar. Às vezes há ainda inocência. Eu sou assistidor de vários ministros da graça. Já vai fazer uns 3 anos que eu venho acompanhando. E eu vejo que eles estão entrando pela vereda direita. Direita, né? A vereda direita. Porém, há algumas coisas que precisa ir, como diz, de um retoque. Foi falado, mas às vezes não ter um entendimento completo, às vezes, fica faltando algum retoque. Não sou eu que vou retocar, entende? Eu sou quase, desculpe, sou quase analfabeto. Eu leio uma porção mas leio gaguejando um pouco, né? Porque eu passei 30 anos no sistema, 31 anos no sistema. Esses 30 anos com a Bíblia na mão. Porém, passei uns 20 anos sem me interessar pela leitura. Quando eu vim me interessar, já estava sofrendo até da vista, tive dificuldade. Então, dentro de uns 25 anos de evangelho, lá só lia texto uma parte, texto em outra, salmo, nos evangelhos, texto, passagens, mas não li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse para conhecer todo o conteúdo histórico, né? Porque você sabe, a Bíblia ela é um livro histórico e um livro que nos dá inspiração para sermos pessoas do bem.
por ela não sermos mal, mas sim procurar paz, acreditar no Criador, acreditar no seu Filho que foi enviado para salvar o seu povo. E neste meio, né, que o futurista ainda hoje estão correndo atrás, as carreiras, abrindo igrejas e mais igrejas, ministérios e mais ministérios, missionários espalhados pela terra, profeta, pastores, evangelista. É uma correria aqui mesmo aonde eu resido, é culto todos os dias, além dos cultos, ciclo de oração, tem cruzada, tem culto introdutório pela rua, é uma agonia que é para não parar o evangelho, mas você sabe que isto é para as igrejas não ficar vazias, é para encher os templos. Que quanto mais o templo cheio, mais o bolso de papai fica gordinho, mais tem leite de ovelha, e é isso que eles gostam. É o leite das ovelhas e também a pele das ovelhas, não é isto? Então, fica essa agonia evangelizando. Mas aqui a palavra de Deus fala do evangelho do reino. A palavra de Deus, ela fala do evangelho do reino. E esse evangelho que eles pregam aí, os futuristas pregam, dizem que é o evangelho do reino. Dizem, porque estão tirando aqui das escrituras que é um livro histórico. Digo assim. Por conta das profecias e dos seus cumprimentos, é um livro já vencido, que é histórico, fica a história fica para nós ser conhecedor, sabedor de tudo que se passou. Mas é um livro histórico. Mas eles futurizam ele e fica nessa agonia, correndo atrás aí das almas, e corra para cá, se você não vir, não será salvo, porque os dias estão próximos e esse evangelho vai ter que ser pregado até os confins da terra. Enquanto ele não for, Jesus vem. Aí é onde eles se baseiam e se amarram e tem a sua estrutura futurista. Por causa desta palavra que Cristo falou aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. É o evangelho do reino. O reino que era o reino de Cristo que veio, que foi enviado para reinar sobre o seu povo. E ali, este evangelho do reino era pregado em testemunho a todas as gentes. Mas quando fala aqui em testemunho a todas as gentes, não quer dizer toda a humanidade. Todas as gentes que alcançasse este evangelho no seu período. Por isso que os futuristas, quando se fala hoje que este evangelho do reino já foi pregado, eles se levantam dizendo como é que pode com tanta humanidade aí, países que o evangelho não entrou ainda, que eles não querem nem saber como é que já foi pregado. Meu amigo, aqueles que tinham de ser pregado o evangelho, já foi. O evangelho chegou até eles. Deus não falou que tinha que pregar toda a humanidade, não. E sim, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E por onde esse evangelho fosse pregado, ali no mundo dos gentios, onde eles habitavam, aqueles que crescem também tinham o direito de receber o direito do reino também. Passava a ser co-herdeiro. Esse co-herdeiro desse reino
quero lhe afirmar que não somos nós. Por que que hoje se prega como que nós, esse evangelho do reino, tem que ser pregado para nós também? Não tem nada a ver. O evangelho do reino foi pregado até o período que Paulo pregou, até 70. De lá para cá não precisava mais pregar o evangelho do reino. Hoje tem um ensinamento, um bom ensinamento do evangelho da graça que Paulo pregava. Mas quero lhe dizer que o evangelho que Paulo pregava aos gentios e aos judeus, que Paulo não só foi pregador de gentio, não. Ele foi enviado para pregar aos gentios, mas também foi enviado para pregar aos israelitas, que vivia também na incircuncisão, que tinha israelita que não era circuncidado. Eles que viviam na incircuncisão, Paulo até diz que cada um permanecesse na vocação em que foi chamado. Se aqueles que viviam nos territórios de Jerusalém, eles eram circuncidados, guardavam toda a lei, permanecesse naquela vocação. Se os que foram chamados, mesmo eles sendo judeus, mas não fosse circuncidado porque vivia fora dos territórios de Israel e não guardava toda a lei, eles ficassem na vocação que estava, não precisava circuncidar-se. É isto que Paulo estava falando. E os gregos, os gentios que criam na palavra, também permanecessem daquela mesma maneira, assim como eles creram, sem ir em busca das obras meritórias, mas permanecesse crendo no Filho, e esta fé era quem deu o direito a eles da salvação. Tem que haver muita coisa esclarecida dentro desta palavra. Às vezes alguém pode olhar e dizer, esse irmão está sendo contra um pouco aí das mensagens dos outros. Não, irmão, nós temos que saber, nós temos que ter uma consciência concentrada no que está se falando e no que a Bíblia está dizendo. Não devo pregar porque alguém prega, não. Temos que andar em linha, observar em linha com a palavra, não distorcendo o que está sendo ensinado, procurando colocar uma concentração positiva mesmo na palavra. Certo? Aí alguém pode olhar, porque eu fui lá do sistema, fui presbítero, né, durante 17 anos como presbítero, como operei, mas depois que eu vi esta palavra, logo compreendi, porque eu já era uma pessoa totalmente desconfiado, e já tinha isso em mente, que já tinha acontecido uma grande tribulação, mas o sistema dizia que não era aquela e tinha outra, e por isso que eu ficava confuso. Mas era só confuso. Mas logo que vi pastor Elivelto ensinando, que vi o irmão Geraldo Moraes ensinando, logo compreendi, que é verdade, aqui está a verdade, Cristo já veio. Eu compreendi facilmente. Então saí do sistema religioso. Mas às vezes quando eu procuro aqui nos meus vídeos, né, nas minhas reflexões, mostrar algo claro, alguém lá pode não querer compreender. Porque houve um abençoado que não compreendeu a minha mensagem, e permita-me falar isto, veio dizer que eu era cão guloso. Meus irmãos, nunca recebi nada de igreja, salário de igreja nenhum. Eu era presbítero, servia a pastores. Você sabe, quem é do sistema sabe, que presbítero, a ele não tomar conta de um campo, de uma obra que eles coloquem, nada ele ganha. E eu não tomava conta de campo nenhum, de obra nenhuma, eu servia só. O irmão não compreendeu, veio me tratar assim. E eu olhei para ele, por quê? O que eu falei foi que a graça, por ser liberdade, da gente não ter compromisso com a lei de Moisés, mas a graça não dá direito ao homem de pecar, não.
Não, de forma nenhuma. Não há condenação se não praticarmos as obras meritórias da lei, mas nem por isso dá direito ao homem cometer aquelas atrocidades. Você mesmo sabe que quando o homem comete, ele é corrigido pela palavra. O Pai corrige. Tá certo, irmão. Isto é para a nossa meditação. E o assunto que eu estava falando aqui, vou concluir que já está chegando o tempo, mas se cortar, entenda, foi porque cortou aqui o espaço do celular é pequeno. Mas esta palavra do Evangelho do Rei, como os futuristas, eles futurizam que tem que ser pregado em todo mundo. Meu amigo, você que está no sistema, entenda. O Evangelho do Reino era para ser pregado para os judeus e para os gentios da época, os gentios daquele mundo ecumênio, por onde havia as tribos de Israel espalhadas por aquelas terras. Eles estavam espalhadas pela Ásia, pelo continente asiático, pelo todo o Império Romano, aonde havia aquelas províncias, tinha israelita espalhado por ali. Se você vê um judeu hoje no Brasil, não quer dizer que ele estava aqui na época, não. Esses judeus que está espalhado hoje, foi judeus que ficaram presos na guerra que houve em 70. Porque não tinha que ser assim, quem fosse para o cativeiro, em cativeiro iria, permanecia em cativeiro. Quem fosse para ser morto pela espada ele seria morto. E aqueles que crescem em Cristo seriam salvos, né? Salvo da ira futura que estava acontecendo ali. E aqueles ali foram glorificados, tiveram esse privilégio de não sofrer aquela perseguição, porque estava atento, e quando ela começou, eles fugiram de Jerusalém, os que estavam em Jerusalém. A história é clara, mostra onde os judeus que não acreditaram no Cristo, esses passaram pelo juízo. Não vou dizer que eles foram condenados, perderam o reino. Quem perdeu o reino foram os que foram levados em cativeiro, viu? Esse perderam o reino. Mas aqueles que tinham crido, alcançaram, herdaram o reino da sua glória e reinam com ele para sempre. Mas os que não creram, que foram rebeldes até o fim, não foram levados em cativeiro, outros foram julgados pela espada de Tito, certo? Passaram por todo aquele castigo da grande ira futura. Mas este evangelho, sim, foi pregado e comprova aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, né? Vou só ler o versículo aqui para que o amigo veja, você que está vendo esse vídeo, observe isto. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 23, o que diz a palavra. Tem mais prova, né? Tem lá em 2 de Timóteo, tem em Romanos, mas vou ler esses dois, porque o tempo não vai dar mais. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Entendeu? Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Quando fala isto, aqui no Brasil, meu amigo, aqui só tinha, eu acredito, eu acho que nem os índios tinha. Só tinha matagal, florestas. Nesse continente talvez já tivesse alguns habitantes, que é lá esse povo inca, os maia, talvez nesses continentes já tivesse esse povo assim, que era mais como indígena, mas não era ainda uma nação aqui. Então era onde estava habitando aquela nação, daquela geração, onde ia ter
o fim de todas as coisas, das coisas de que? Lá do concerto da aliança antiga, que ia chegar ao fim para entrar a nova aliança, que é uma aliança eterna. Agora, existem pequenas coisas que têm que ser explicadas dentro desse conteúdo. Como é que esta nova aliança, ela funciona. Existe uma parte que reina na eternidade, no reino da glória do Cristo. E outra, nós reinamos aqui na terra. Deus é o Pai, é o Criador, é o Deus de todos ser vivente. É esta a nossa pátria, nosso mundo, nossa habitação. E somos felizes por crer na sua palavra, crer na existência de Deus e viver em obediência, procurando andar aqui na terra, temendo a Ele. Que Deus abençoe, graça e paz para todos, meus queridos irmãos, que a bênção do Senhor seja com todos. Procure compreender o conteúdo da mensagem. Eu creio na graça, creio na escatologia consumada. Creio que tudo já se cumpriu, mas tem que haver pequenos retoques para o aperfeiçoamento, para que quando a pessoa assista, diga, realmente está em linha com tudo mesmo. Nada está ficando fora da linha. É isso mesmo, a minha preocupação, porque tem alguém nos assistindo, nos observando em tudo, para depois não estar, né, dando as suas indiretas. Amém. Deus ajude, Deus abençoe. Graça e paz para todos. Amém.